com a nossa convidada de hoje. A nossa primeira convidada é a veterinária, a doutora Sónia Miranda, e que vem muito bem acompanhada. Olá. Bom dia. Eles são mãe e filho, certo? Sim. Goia e Rio. O Rio. Portanto, digamos que a mãe, normalmente, eu estava a imaginar que era a senhora mais encorpada e é aquela mais pequenina. Ela encorpada, efetivamente é. Agora não é tão alta E como o o filho, Rio. maior O que a Rio mãe, não é verdade? É mais alto. Também é macho, é normal que seja normalmente um pouco mais encorpado. Ó Sónia, nós começámos exatamente a falar no programa sobre estas mudanças de autarquia, de... Ai, estamos a ouvir tudo aqui, pessoal, estamos a ouvir tudo aqui, até nos fazem aqui baralho o sistema. Estava eu a dizer exatamente que começámos o nosso programa com as mudanças climáticas que muitas vezes nós humanos sofremos, mas também os animais e os nossos animais domésticos também sentem isso. Sim, sim. As alterações climatéricas é algo que neste momento tem sido muito falado sobre uma perspectiva muito em relação à parte dos animais, nesta perspectiva um pouco do que afeta em termos de habitats marítimos, de habitats terrestres e mais mais selvagens, na vida selvagem do que propriamente na vida de animais domésticos. É preciso parar um pouco e houve esta união global, de forma a começar a fazer uma avaliação do que era a percepção estas alterações climáticas, alterações estas que são o quê? São a diminuição da diferença entre estações do ano. Ou seja, nós de alguma forma vamos sentindo isso no nosso dia-a-dia, na roupa que vamos escolhendo, na forma como nos comportamos e até vamos aproveitando o nosso dia-a-dia e de repente coabitamos com eles e dizemos assim, então espera lá, mas o que é que estas alterações podem ter impacto na vida deles e que de alguma forma podem nos afetar a nós. E isso tem um impacto que chega a questões clínicas do animal, que têm a ver com os parasitas, com as doenças que eles trazem do exterior e que nos podem afetar dentro de casa. Há aqui um ciclo que se altera. Nós passamos a vida a desparasitá-los internamente, para as lombrigas deles e depois para as pulgas e as carraças, mas o facto de o tempo estar mais quente até mais tarde e às vezes a chuva ou prolongar-se ou termos anos de seca, isso altera o ciclo desses parasitas. Sim. Vamos lá ver, existem várias perspectivas. Em termos de saúde, que é algo extremamente importante e que é onde, neste momento, toda esta campanha à volta da informação que tem que ser dada em relação a esse impacto que as alterações climatéricas têm na vida deles, é óbvio que vamos mexer muito com aquilo que é a saúde deles e aquilo que nós denominamos agora como uma só saúde, a saúde que nos afeta também a nós. Como é que isto pode acontecer e qual é a ligação direta que temos em relação a esta alteração? Nós estamos com temperaturas muito mais elevadas e isso é um dado que todos nós têm a percepção. Existe diretamente os animais que não estavam de todo adaptados a temperaturas tão elevadas. E depois existe aquilo que é a percepção que os tutores tinham naquilo que seria um controle efetivo que tinham que fazer durante o verão, ou seja, todos nós temos a noção de que durante o verão todas as pessoas tinham muitíssimo mais cuidado com as pulgas, com as carraças, porque estes parasitas estavam completamente associados a temperaturas elevadas. Do ano, essa estação. Sim, ou seja, começava a primavera, temos que os proteger para quando vêm à rua não levarem para casa, não só pela saúde deles, mas pela nossa saúde, não levarem para casa pulgas nem carraças. E então havia muito esta percepção que vamos protegê-los para tudo o que sejam desparasitações externas durante a época de verão e depois durante o inverno, pronto, isso aí assim, o próprio tempo faz com que desapareçam essas carraças, elas não existam e não há necessidade de fazermos esta proteção. Isto já não existe. Tem que fazer o ano inteiro, não é? Porque existe o ano inteiro. E existe o ano inteiro porque estes parasitas têm comportamentos agora distintos. Conseguem sobreviver durante muito mais tempo no meio ambiente e obviamente que os animais, ao contactarem com os mesmos sítios e com estas temperaturas, reparem, para cima de 7 graus centígrados existem imensas carraças que continuam com uma vida perfeitamente normal. A febre da carraça transmite-se para o homem. Se nós nem precisávamos sair de Portugal para dizer assim,
quantas zonas, existem zonas do país em que nós não temos oscilações abaixo desta temperatura quase o ano inteiro. Por isso, é normal que existam parasitas o ano inteiro. E isto é uma sensibilização que é necessária ser feita a todos os tutores, de uma forma geral e de uma forma possivelmente também bastante marcada a todos os médicos veterinários. Estão mais resistentes aos medicamentos disponíveis no mercado ou não? Existem, vamos lá ver, existem medicamentos, tal e qual como todas as pessoas têm a noção que os antibióticos, que há resistências que vão sendo criadas aos antibióticos, não é? Muitas vezes aos antiparasitários pensam que não há resistências que vão sendo criadas. Claro que há resistências que vão sendo criadas. Esses parasitas têm capacidade de se adaptar e muitas vezes se proteger de um desparasitante que começa a ser utilizado ao longo de muito tempo. Por isso, é óbvio que vão surgindo novas moléculas e novas moléculas que têm ações, possivelmente na fase inicial, muito mais fortes em relação a determinado tipo de Doutora Sónia, doenças dos animais com que o ser humano, ou que nós lá que temos os animais em casa, domésticos, nos devemos preocupar. Por exemplo, a febre da carraça é uma delas. Sim. Eu gostaria de elucidar esta definição do que é uma zoonose. Uma zoonose... É um nome muito complicado. Mas nós de vez em quando vamos ouvindo falar, e eu acho que é importante que seja esclarecido. Uma zoonose é uma doença que é transmitida, que pode atingir, neste caso, por exemplo, os cães e as pessoas, os gatos e as pessoas, os cães, os gatos e os humanos. Sempre que pode ser transmitido de cães a cães e a humanos. Sim. Certo? E é o quê? Existem várias zoonoses. Vamos falar de uma que as pessoas ouvem com maior frequência e sabem que fazem normalmente uma proteção ao animal, e existe zonas endémicas muito importantes no nosso país, que é a leishmaniose, por exemplo, não é? Isso não é aquela picada do mosquito? Precisamente, ou seja, a leishmaniose é passada, neste caso não é por carraças, mas é por um mosquito, é por um vetor à mesma. Um mosquito, mas é um mosquito daqueles que nos pica a nós na pele? É especificamente o flebótomos, que é um mosquito, por isso é que existem zonas endémicas específicas no país e na Europa inteira, no mundo inteiro, não é? Mas no nosso país existem zonas completamente identificadas. Por exemplo, aqui há a rábida, não é? É um dos... Sim, a zona de Trás-os-Montes, sim. A zona da Figueira da Foz, a zona muito são perto zonas propícias a ter zonas esse propícias. mosquito. E depois existem outras, por exemplo, a dirofilariose, que é o parasita do coração, que também é passado através de um vetor. Nós chamamos de vetores sempre que há um parasita destes que vai passar a bactéria, que vai passar o protozoário, que vai passar o agente patogénico a provocar a doença. Para quem nos perceba lá em casa, abraçar o cão e estar a brincar com o cão e o cão ter esse, digamos, esse parasita, pode passar para o ser humano? Vai depender do que nós estamos a falar. Ou seja, se estivermos a falar da leishmaniose, é muito importante que eles estejam protegidos. Protegidos quer dizer, tenham uma vacina. Utilizem, neste caso possam ser vacinados, mas que utilizem também repelentes para evitar que estes vetores se possam... E os repelentes pode ser uma coleira? Pode ser uma coleira. Pode ser uma pipeta que se põe ao longo do pelo? Pode ser a pipeta. Imaginem, agora existem também comprimidos que são dados ótimos para pulgas e carraças, mas, por exemplo, em termos de serem repelentes para estes mosquitos, flebótomos, etc., não são os mais indicados e que muitas vezes temos que conjugar. Agora, a leishmaniose passa-se às pessoas através do abraço, como dizia uma criança abraça um cão. Não. Se existe esse flebótomos e que nós vamos a passear com o cão, ele pode efetivamente também picar o humano. Sim. Ok? Por isso, tanto pode picar o vetor, é o mesmo para a leishmania. Ou seja, o tal mosquito pica o homem. Felizmente, a leishmaniose muitas vezes só é manifestada nos humanos quando existe alguma imunodeficiência, certo? Mas o que é verdade é que existem imensas pessoas que são mais imunodeficientes. imunodeficientes. Já andamos tão preocupados com o Covid, agora ainda me vem falar Não, eu acho como é que eles chamam um flebotos? Não, eu acho que é assim. Eu acho que é muito importante. É muito importante. Nós temos... Isto existe há muitos anos. Quanto mais informados nós tivermos, melhor, claro, mais vamos proteger, mais vamos tomar decisões de forma a eles estarem protegidos e nós estarmos protegidos. Doutora Sónia, mas nós sabemos que em Portugal muitas pessoas têm cães, às vezes, em condições
precárias, que têm um amor enorme aos animais, mas se calhar dão-lhes restos de comida, que hoje em dia não está indicado, mas não tem dinheiro para a ração, que a ração, apesar de tudo, é uma coisa cara, muito menos para vacinas ou para estes parasitantes. As pessoas têm os animais por carinho, mas depois não podem tratá-los para proteger os animais e para se protegerem elas próprias, porque apesar de tudo, uma ida ao veterinário ou adquirir esse tipo de medicamentos é uma coisa cara. Sim, mas acima de tudo nós todos temos que ter a consciência que qualquer adoção, qualquer decisão de ter um animal em casa implica ter essas situações em conta, não é? Porque desistiu. Aquele é o rio, não é? É o rio que é filho da Goia, que é a que está anda cá, aqui. Rio, anda cá. Por isso, é óbvio que tem que haver aqui assim uma preocupação. Não faz com que não se tenha, porque depois sai muitíssimo mais caro, sai caro em relação à saúde e à nossa saúde também. Isso é muito importante. E agora, nestes tempos de pandemia, nós tivemos aqui no início da altura que estávamos mesmo em confinamento, muitas pessoas que tentaram adotar cães, porque era a única desculpa para saírem de casa, e tivemos algumas notícias de adoções irresponsáveis, ou seja, iam junto dos canis fazer uma adoção, mas era uma adoção temporária, uma adoção interesseira, porque queriam sair à rua com a desculpa de ter um animal. Pois, aliás, os cães é que passeavam os donos durante o confinamento. Sim, alugavam-se alguns cães do prédio para poder ir à rua. Os cães também sentiram esta mudança de rotinas que a pandemia trouxe. E sentiram do ponto de vista comportamental. Por exemplo, os gatos. Sim. Cheios de crianças em casa. Sim. Naquelas famílias que as crianças foram para casa. Os animais, sempre que são alterações, nós de alguma forma somos assim também, não é? Depois já há os extremos das crianças em que nós fazemos essa leitura, há os extremos dos mais idosos nós também fazemos essa leitura, mas eles acabamos por fazer também a mesma leitura deles, que é, sempre que há uma alteração efetiva de rotina, depois vai ter que tem a fase até que haja uma adaptação efetiva, nós vamos ter ali assim algumas consequências. Mas chegaram ao consultório, cães e gatos com esses Nos gatos, reparem, um gato que está habituado a que os donos saiam de manhã e que voltem à noite. Estou o dia todo, tenho uma rotina que por mais eles são independentes, portanto aquilo é tudo deles. A possibilidade de estar praticamente o dia todo a descansar, ir à janela, ver, é enorme. E de repente tem 3 crianças a gritar pela casa, a brincar, hora de refeições, etc. É óbvio que cria ansiedade. E depois eles manifestam, sejam gatos ou sejam cães, manifestam em situações mesmo físicas patológicas. Desde lambeduras compulsivas, quase que mimetizam o roer das unhas dos humanos, não é? A situações nos gatos especificamente, que eles têm sempre algumas alterações do trato urinário, com alguma facilidade sempre que há uma alteração, tipo a densidade da urina altera-se com o stress e provoca inflamações. Então nós brincávamos entre colegas a dizer assim, bem, são os meses do confinamento e dos gatos obstruídos, porque eles ficam mesmo obstruídos. Mas não fazem xixi, atenção, não é? Por isso, há patologias mesmo, isto para dizer que existem patologias que são manifestadas por estas situações de alterações. Uma coisa, esta situação das alterações climatéricas, para além disto dos parasitas, reparem, em termos de comportamento, já verificaram que durante estes últimos anos existem muito mais momentos, por exemplo, de tempestades. Momentaneamente, muito mais quase tropical, e que não estavam. Claro. Às trovoadas, a quantidade de animais que chegam com situações de stress, mas assim, stress completamente extremado, por situações de alterações climáticas, que nós estamos... mas o que é que será? Depois porque está uma trovoada ao longe, porque veio uma chuvada de repente... Dás-nos uma valerianazinha ou não? O que é que se pode fazer para... Existem ansiolíticos. Os animais podem tomar ansiolíticos? Existem ansiolíticos, inclusive, que são muitas vezes prescritos para essas situações, porque eles convivem com isso de uma forma muito má. Sim. Ou seja, e ficam numa ansiedade tremenda e muitas vezes magoam-se com essas ansiedades, porque fogem, porque tentam trepar coisas, etc. Pronto. Roem mais coisas em casa, se calhar. É óbvio que nós estamos a falar de coisas sérias, são coisas que nos afetam a nós e que os afetam a eles e que
no final de contas, afeta aquilo onde nós convivemos todos. O planeta, o ambiente, influencia-nos a todos e somos praticamente um só e um todo. Vocês têm uma campanha, não é? Tal campanha de Protect Our Future Too. Exatamente. Tem Sim. essa campanha que está a correr durante... Como é que se chama? Como é que se chama? Protect Our Future Too. Okay? Proteja o seu futuro também, ou proteja o teu futuro também. Porquê? Porque é quase como... Não nos vamos esquecer que eles também vão ser alterados com estas alterações. Eles vão ter também consequências. Vamos estar atentos. E, em segunda análise, nós podemos ter um determinado tipo de patologias que está inerente ao facto de se eles não estiverem devidamente protegidos e adaptados a uma situação de alteração climatérica. Mas é uma coisa que não se pensa muito, é nos animais, com estas mudanças climatéricas. Houve estes inquéritos epidemiológicos são extremamente importantes, muitas vezes que estão na base destas campanhas. Houve um inquérito epidemiológico em que se percebeu que mais de metade dos tutores não estava alertado nesse sentido. Ou seja, tinha já uma rotina de proteção, uma rotina de leitura de comportamentos em que não fazia este tipo de associações. E é extremamente importante que sejam instruídos, que se lhes explique as reações concretas que pode acontecer. Nesse sentido, não é? E do caos. Sim. Com a história do Covid, nós aqui na altura tínhamos muitas dúvidas em relação a limpar as patas dos animais, quando andávamos na rua, quando levávamos os cães à rua. Depois perdeu-se um bocadinho esse hábito, não é? Mas há que ter preocupações nesse sentido. Podem ser transmissores, levar o vírus para dentro de casa, se não forem suficientemente desinfetados. Porque numa fase inicial houve muito mais questões, porque não se conhecia tanto o vírus, havia uma série de incógnitas, houve uma série de situações em que se tentava fazer a leitura se havia ou não possibilidades dos cães poderem transmitir o vírus. Ainda não existem evidências científicas que isso possa acontecer. Agora, a parte da higiene é extremamente importante sempre. Quer haja ou não haja extremamente por aí. Esteja ou não comprovado cientificamente que eles possam transmitir algum vírus, é extremamente importante que haja uma higiene reforçada em tempos pandémicos, como nós vivemos neste momento. Eu vou passear com o meu cão à rua, antes de entrar em casa, borrifo as patas com álcool. É um exagero. É um exagero e vai provocar lesões nas patas deles. Vai secar, provavelmente, como às vezes nós temos as mãos secas. Houve situações também exageradas. Não é exageradas, quando digo exageradas, não é em tom de crítica, porque as pessoas estavam a tentar fazer o melhor possível. Mas, na realidade, não se então, estava a resolver nada. Limpar com uma toalhita? Sim. Limpar com uma toalhita, como se poderia fazer noutra altura qualquer, e acima de tudo, higiene das mãos, lavar bem as mãos quando se está, após estar com eles, tentar ao máximo manter uma certa distância quando estamos com outras pessoas, manter a distância, ter um bocadinho de respeito quando se vai passear com os animais à rua e nessa altura do confinamento. Isso foi muito alertado, que não deixar as pessoas fazer todas as pessoas vinham com os seus animais e era uma forma de convívio. Então vamos todos fazer festa, vamos fazer festa ao cão do vizinho. E são todos esses princípios mais básicos, mas que são de ter em conta ainda. Se tiver tossido para a mão, se estiver infectada, faço aqui uma festa, o Zé agora vai pôr ali a cabecinha a dar mimo como estava a fazer aqui ao rio. Ana, está a dar um exemplo concreto que é, se há cuidados que se tiveram de ter com os sacos do supermercado, todo tipo de embalagens, roupa, não é preciso nós sapatos. estarmos a pensar que eles vão replicar o vírus e que é necessário ter isso como base científica para tomar. Claro. Como é óbvio, é preciso ter cuidado à mesma. Olha que bons esclarecimentos, nesta terça-feira aqui de manhãzinha. E obrigada a estes dois convidados extraordinários. O Rio, que é filho da Goia, não é? Ele tem que idade? O Rio tem 5 anos e a Goia tem 8 anos. 8 anos, são muito novinhos e muito bem comportados. Muito bacana, não é, bebê? Doutora Sónia, muito obrigado. É importante às vezes falar destes esclarecimentos, porque todos nós temos animais em casa, há muita gente que tem animais, os seus gatos, os seus cães, e não pensamos nestas coisas. É muito importante. O ratinho também, o coelhinho. Estar a protegê-los, estamos-nos a proteger a nós também. Exatamente. Isso é muito importante. Muito obrigado. E bom passeio aqui para os meninos. O Rio já ficava aqui comigo. Olha, é meu. O Rui de Carvalho, o tio Rui, gosta muito de animais e andava sempre a passear a sua cadelinha lá no... É verdade. Já vamos falar com ele a seguir, porque tu, entretanto, tens uma questão de saúde também. Uma questão de saúde para tratar. Vamos a isto. Vou dar um conselho então lá para casa. Vai lá.